Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Sacramento do matrimônio, aliança com Deus. Irmãos, antes de a gente iniciar essa catequese, essa pregação, esse ensinamento, então vou fazer um esclarecimento a vocês. Então, isso aqui é uma série que a gente está fazendo várias pregações, ensinamento, catequeses sobre os sacramentos da igreja, tá bom? Talvez você está assistindo, essa é a primeira, então teve outras anteriormente, onde você pode acompanhar e entender de fato o sacramento da igreja. Wênio, então eu recomendo tudo isso. Wênio, mas por que talvez essas pregações sobre o sacramento da igreja? Para a gente amar a igreja, a gente precisa conhecê-la. Então, os sacramentos são algo da igreja que a gente precisa amá-la. E para a gente amar de forma intensa, é conhecê-la. Beleza? Então acompanhe as outras pregações, ensinamentos, catequese sobre os sacramentos da igreja. Você vai conhecer e entender, porque talvez você não sabe. Talvez você é batizado e não sabe o porquê desse sacramento. Talvez você é crismado e não sabe o porquê desse sacramento. Talvez você recebe a Eucaristia e não sabe o que é isso, é sacramento da Eucaristia. Entende? Então você precisa... o que é o sacramento da confissão? Tem uma pregação sobre isso. Essa pregação hoje é de que? É o sacramento matrimonial, sobre o matrimônio, tá bom? Onde muitas pessoas têm essa vocação ao matrimônio. Vamos lá? Vamos trabalhar sobre ela? Sacramento matrimonial. Esse sacramento, ele é o sacramento do serviço. Como se divide o sacramento? Se divide em três, tá bom? O primeiro é o sacramento da iniciação cristã, que é o do batismo, crisma e eucaristia. Depois se divide em dois, que é do sacramento da cura, que é da confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. E do serviço são dois também, que é o matrimônio e da ordem. Beleza? Perfeito, exatamente. Meus irmãos, o sacramento matrimonial, como que pode acontecer esse sacramento? Só pode casar, só pode receber o sacramento do matrimônio aquela pessoa que é batizada, crismada, aí ele vai receber o sacramento do matrimônio, tá bom? E só pode receber esse sacramento quem tem esses sacramentos. Então, mas a minha mulher ou o meu marido, ele não frequenta a igreja católica, ele frequenta outra denominação. Aí você vai procurar o seu sacerdote para ele te orientar. Nesse ensinamento dessa catequese, nós vamos trabalhar sobre isso. Nós estamos aqui falando para católico. Beleza? Então entenda, eu estou fazendo pregações para pessoas que eram católicas. Os dois são católicos. Não estou trabalhando sobre outras dimensões, pessoas que frequentam outros locais além da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica Romana. Beleza? Então, você tem que ter esses sacramentos. Beleza? Para você receber o sacramento matrimonial. Então, o sacramento matrimonial existe de duas formas. Você pode casar com outras pessoas. Como assim, pode ter o seu sacramento junto com outros casais juntos, certo? Ou você pode casar sozinho. Ele é optativo. Como assim, pode ter o casamento comunitário. O sacerdote, ele vê a necessidade de ter uma celebração onde várias pessoas podem casar junto, certo? Vários casais podem casar junto, então você pode casar nessa celebração, ou você pode pedir e ter uma celebração somente para você. Então é uma decisão própria que você tem que decidir. Então aí, lembre-se que é uma conversa com o seu sacerdote, com o seu padre, com o seu pároco, com o seu presbítero, um administrador paroquial. Então você precisa conversar com ele, mas há essas duas possibilidades do sacramento. Beleza? O sacramento matrimonial, como é que ele acontece? Quem é as pessoas que ministra? São os noivos. Bom, então há um caminho. Então assim, eu sou batizado e crismado, eu posso casar? Não, não é assim.
O que acontece? Você tem o sacramento do batismo, da crisma. Então, sendo que você tem da crisma, então você recebe a Eucaristia, da comunhão. Você está em estado de graça, santidade. Beleza? Então você conheceu uma moça e a mulher conheceu um rapaz. Então vocês começam a namorar. E aí vocês têm um discernimento, entende que vocês vão casar. Então vocês agora vai procurar um sacerdote para noivar. Então vocês noiva, recebe a aliança do noivado. Beleza? Esse momento, essa celebração do noivado é através de um sacerdote. Recebe a aliança em noivado, que ali você diz ali, daqui a um tempo nós estamos nos preparando para o matrimônio. Certo? Quando você fala assim, padre, agora eu quero marcar o meu matrimônio, eu quero casar com ele, e ela, eu quero casar com ela. Então vai ter um interrogatório, o padre vai conversar com vocês. Vocês aí vai ter uma conversa entre vocês dois. Vai ter uma conversa primeiro com um, depois com outro, depois os dois juntos. E aí ele vai dizer se você está apto a casar ou não. Beleza? Vai ter isso, então se prepara para isso. Lembre-se que o matrimônio não é simplesmente a celebração. E não é somente após a celebração a festa. Não. O matrimônio é desde o namoro, mas no namoro não pode ter o que acontece no matrimônio, certo? No namoro só pode o que é devido do namoro. No noivado só pode ter o que é devido do noivado. E no matrimônio é tudo aquilo que é no matrimônio, certo? Tem coisa para cada momento, certo? Mas você já namora com a intenção de casar, certo? Então, você sabe, eu preciso já ser fiel à minha mulher, o meu marido. Quando você tá namorando, é meu namorado, minha namorada. O meu noivo é minha noiva, certo? Então você tem que ser fiel ali. Naquele momento você já tem que saber disso. Cuidar dele e ela cuidar dela. Então ambas as partes. É uma preparação, você se prepara para aquele momento. Então ali você vai conhecer tanto ela e também a família dela. Porque quando você casa com ela, você ganha de presente a família dela. Quando você casa com ele, você ganha de presente a família dele. Certo? Então você vai conviver, conhecer ambas as partes. Então você vai conhecendo a família, as pessoas ali. Certo? Então o matrimônio, o sacramento matrimonial é isso. Beleza? Então são as primeiras partes aí. Então quem celebra, quem ministra o sacramento matrimonial é os noivos. É claro que vai ter o padre ali, vai estar ali. O padre, ou sacerdote, ou presbítero, simplesmente ele está ali como testemunha, como povo de Deus, que aconteceu um sacramento. Mas quem celebra são os noivos. Certo? O que precisa? Precisa uma preparação para o casamento, o matrimônio. Então, a igreja existe uma preparação para os noivos. Então, você se prepara um curso. Então, você vai fazer aquele curso para se casar. Certo? Ouve. Ali vai ensinar tudo, vai te orientar. Certo? Então, há essa preparação para isso. Isso é para os noivos. Os dois noivos têm que preparar. Aí ambos vai decidir onde vai casar. Se é na igreja ou se é na capela. Se vai ter público ou não. Se é na missa. Se vai ter a Eucaristia. Então, isso aí o padre vai orientar. Quantos padrinhos pode ter, quantos padrinhos não pode ter, quantas damas de honra, quem vai entrar, as procissões. Então aí você vai decidir com o seu sacerdote, com a igreja. Então cada igreja existe, de fato, umas orientações que devem ser obedecidas pelo seu administrador paroquial. Não é porque o matrimônio é seu que você vai fazer do seu jeito, só forma, não. Existem regras para ser obedecidas. Beleza? O N pode acontecer de um casamento ser nulo, de um matrimônio ser nulo? Sim. Por exemplo, a mulher é batizada e crismada, mas o homem não é. E ele mentiu. Não, padre, eu sou batizado, eu sou crismado. Já aí é caso de um matrimônio ser nulo. Quer dizer, nulo não houve, nunca existiu. Isso é uma via do casamento ser nulo. Perfeito? Outra possibilidade do casamento ser nulo não houve de fato o selamento, não teve a núpcia, entende? Não houve isso entre os dois.
o homem com a mulher. Não houve, de fato, o contato dos dois, ambos. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não houve. Ele não tem a intenção de acontecer aquilo. O ápice do matrimônio. O ápice do matrimônio é a união, ambos os dois. Os dois precisam unir. E só une no casamento. Então, se eles não unir, então é um casamento nulo. Certo? Nulo. Então, eles não quis. Certo? Existe outras coisas que o matrimônio pode ser nulo? Sim. Mas aí você vai procurar o sacerdote. O seu pároco, só de procurar. Entende? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Quando a pessoa casa por obrigação, alguém obriga. O pai da noiva obrigou. Alguém tá obrigando. Alguém tá manipulando. Então, esse casamento já é nulo você mesmo. Beleza? Tem que ter isso. Existe outra? Existe. Então, você tem que procurar o sacerdote, o pároco, o seu padre e conversar com ele sobre isso. Bom, tem regras e... Pronto, vamos trabalhar outras coisas aqui. O matrimônio, você sabe que quando você casa, você entrega direitos para o seu cônjuge. Então você casa sabendo que você vai dar direito ao seu cônjuge sobre a sua vida. Ambos, os dois. Então é como uma dívida. É exatamente uma dívida, um com o outro. Então você tem que casar sabendo disso. Certo? Então, por exemplo, Wayne, eu quero casar, mas não quero conviver com meu marido. Eu vou morar na minha casa, ele na dele. Não pode. Certo? Se for por causa do trabalho, mas não ter a intenção já desde o início disso acontecer, não pode. Beleza? Vocês têm que entender que vocês têm que conviver, morar no mesmo teto. Se caso vocês se separar por um tempo, mas é algo devido ao trabalho, enfermidade e outras situações, mas não pode já casar, sabe? Cada um morar na sua casa, cada um ter sua vida, cada um ter sua rotina, cada um fazer o que quer. Não pode. É uma aliança com Deus, é conviver ambos os dois. O matrimônio é um meio de santificar. Conviva, santifica. É amar e perdoar. Perdoar e amar ambos os dois. Beleza? Então é isso. Então vocês perdem o direito entre vocês. Vocês têm uma dívida entre vocês mesmos. Certo? Então são coisas que vocês têm que pensar e analisar antes. E conversar antes. Qual é o direito? Entender que o matrimônio, um foi feito para um e o outro para o outro. Então, o matrimônio, eles têm uma importância, uma finalidade de vocês se unir. E a união não é somente para o prazer, mas para procriar. Então, digamos assim, vocês casam, assim, eu quero casar para não viver em pecado, mas eu quero casar, meu amor, pra gente todo dia se unir, só por isso. E a gente vai usar certas coisas para não ter filhos. Não pode. Vocês têm que casar aberto para filhos. Filhos. Por enquanto, nós não temos... Então, vocês têm que conversar com o sacerdote. Você não tem condições. Qual é o motivo? É doença? Qual é o motivo? Conversa com o sacerdote. Ele vai orientar. Você vai procurar o método Billis. Entender esse detalhe, tá bom? Mas lembra uma coisa. Casar. Entender que a união é por prazer? Também é. Mas também é para procriar. Tem que ter aberto para ter filhos. Eu quero ter um filho. Eu quero ter só 2. Pode? Meu irmão, é aberto. Aí você tem que ver aquilo que a igreja diz sobre isso. A quantidade. Mas a gente não pode limitar a quantidade de filhos. Beleza? Entenda esse grande detalhe. Que é algo muito importante. Que nós precisamos compreender e entender sobre isso. Certo? Por exemplo. Vamos aqui entender. Esse microfone aqui. Olha esse microfone aqui. Nós estamos aqui utilizando um microfone. Esse microfone aqui, qual é a finalidade dele? É o quê? É ampliar a minha voz. Então ele amplia, a minha voz fica mais alta. Eu posso pegar esse microfone e utilizar ele como colher? Não pode. Não posso. Eu posso utilizar ele como algo que... como um martelo? Não pode. Pois ele foi feito para ampliar a minha voz. E assim... é um matrimônio. Um matrimônio foi feito pra gente unir em prol do prazer e para ter filhos. Homem com mulher, criança.
Entende? O casal se uniu criança. Então combina. É homem com mulher. Certo? Então vocês têm que entender isso. Essa finalidade do matrimônio. Mas aí vocês têm que casar sabendo disso. Entende? É igual eu costumo brincar assim. Quem entra na chuva é pra se molhar. Entende? Ninguém entra na chuva pra continuar seco. Não. É igual eu digo para as pessoas. Quem come, a tendência é o quê? Engordar. Quem malha, a tendência é ficar com o corpo definido. Quem faz dieta, a tendência é perder peso. Certo? Então, existe a finalidade do matrimônio. Vocês entendem? Então, nós precisamos compreender esse detalhe. Então, é conviver com ele, conviver com ela. Entende essa dívida? O matrimônio é isso. Então, algo belo do matrimônio é isso. O sacramento do matrimônio. Agora, o seguinte, vamos entender uma coisa. Então, você tem que entender que há uma dívida. O marido é uma dívida com a mulher é uma dívida com o marido. Certo? Enquanto você estiver casado com ele, você tem que cuidar dele e você tem que unir com ele e estar com ele. Mesmo ele sendo chato, ela sendo chata, certo? Tô dizendo chato, eu não tô dizendo agressão. Não tô dizendo ele te desmoralizar ou ela te desmoralizar. Não tô dizendo ser espancado ou ser espancado. Tô dizendo isso não. Chatice, a chatice do ser humano. Ser chato. Você tá entendendo muito bem. Então, aí você tem que aceitar, amar, perdoar. Certo? Que assim, quando você casa com a qualidade dele com defeito. Não tem jeito, né? Então você entende que o ser humano, ele tem suas qualidades, seus defeitos. Suas virtudes, seus defeitos. Beleza? Então entenda isso. Meus irmãos, então, caso o seu marido venha a falecer, ou a sua mulher, você pode casar de novo? Pode. Certo? Pode casar de novo. Então você tá aberto a outro matrimônio. Certo? Então, lembra aquela pergunta que fizemos de Jesus? Se a pessoa casar 2 ou 3 vezes, quando chegar ele vai ter 3 maridos lá, 3 mulheres lá? Não. No céu, nossa alma é esposa de Jesus. Todos nós. Ninguém vai estar casado com a pessoa que casou aqui na terra, não. Tá bom? Aqui é somente a nossa vocação. Então, esse tempo aqui, você tá casado com ele, com ela, aí você vai cuidar dele e dela. Você tem que santificar ele ou ela. É uma aliança com Deus. É uma coisa que nós temos que entender. Tá com ele na alegria e na tristeza. Na vitória e derrota. Na saúde e na doença. Então, é isso que é o matrimônio. A beleza do matrimônio é isso. É um ambiente de santificar. E a gente encontra os pais de Santa Teresinha que deram certo. Nós vemos aí o matrimônio de Nossa Senhora de São José que deu certo. E tantos matrimônios que deram certo, que vocês sabem que são os santos da igreja. Isso é exemplo do matrimônio. O matrimônio é belo mesmo. É belo. É algo bonito, algo que o próprio Deus instituiu. Onde 2 pessoas se unem em prol de multiplicar, em prol de crescer, de levar o amor de Deus. É algo muito belo, que a gente deve viver, olhar pela essa beleza do matrimônio. Então, buscar essa fidelidade, ser fiel, entende? Então, ser fiel ao outro, pois nós temos aliança primeiramente com Deus, com Jesus. Amém? Nós agora vamos ler um relato que nós retiramos do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que nós vamos ler a partir de agora. Lembrando, se você quiser visitar nosso site, é só você visitar padrepidepatrocina.com.br, tá bom? E você vai ler ele na íntegra. Eu peço que você deixe seu like, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Vamos ler agora o nosso relato retirado do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e o seu dom de deixar marcas da eternidade na vida das pessoas. A viúva de Savino, Rosa, declarou décadas depois: "Não sei por que Padre Pio nos tratou tão bem. Agora sou velha e não me recordo de muitas coisas,
porém nunca esquecerei o que ele fez por meu marido e meus filhos. Além do marido, 2 de seus filhos também receberam incríveis graças de cura. Em 1951, 2 anos após a cura de Giovanni, ele levava sua filhinha Madalena ao aniversário de uma amiga. Enquanto segurava a mão da menina, ela foi atingida por um motoqueiro bêbado que corria imprudentemente pela rua. Levada a um posto de saúde na cidade, Lena entrou em coma, com uma hemorragia grave na cavidade abdominal e parecia ter sofrido um ferimento sério na cabeça. O hospital mais próximo ficava a 40 quilômetros de distância, em Foggia, e Lena não tinha condições de aguentar a viagem. Portanto, a única coisa a ser feita era esperar Giovanni e Rosa se apressarem para o convento e deram a notícia a Padre Pio. Rosa se recorda que ele olhou para o céu como se visse uma outra realidade e disse: rezemos e deixemos tudo nas mãos de nosso Senhor. 3 dias depois, Lena abriu os olhos e gritou: papai, papai. Recuperou-se rápida e completamente. Poucos anos depois, outro dos filhos de Savino foi atingido por uma motocicleta em seu aniversário, em frente à casa da família. Mas então, a casa do Padre Pio já estava aberta e o garoto foi levado às pressas para a UTI em coma, com um ferimento na cabeça. Como no caso de sua irmã, quando o Padre Pio orou por ele, Giuseppe recobrou a consciência e se recuperou rapidamente.